Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar um pouquinho para vocês sobre o meu testemunho e o como Deus foi extremamente fiel comigo, como ele foi cuidadoso, como ele foi extraordinário. Vamos lá, gente. Quem me conhece sabe que eu sou muito ativa, que eu gosto das coisas na hora, da melhor maneira possível, então eu sou muito detalhista. Então eu mesmo gosto de fazer as coisas para que não façam errado ou façam de forma que eu não me agrade, né? Então eu mesmo faço e aí eu acabo me ferrando por causa desse meu jeito. Mas vamos lá. Em 2020 eu entrei numa empresa, gostei muito da empresa, gosto ainda, gostei bastante, e porque eu trabalhava com as mãos e eu amo fazer coisas com as mãos. Como vocês estão vendo aqui, o médico me pediu para me desestressar, então eu adotei os Bob Goods. Então eu fazia muitas coisas com as mãos nessa empresa e, como consequência do meu jeito, eu queria dar conta de tudo. Isso foi em 2020, quando eu entrei em 2019, 2020 eu fui registrado, 2021 eu tive o meu primeiro AVC. Fui no hospital, bem ruim mesmo, me deu amnésia, eu esqueci onde eu estava indo trabalhar, né, na época, esquecia bastante coisa, minha mãe trabalhava, pela glória de Deus, pelo cuidado divino, a minha irmã também trabalhava no mesmo lugar que eu, então, no começo ela ia antes, mas depois que eu comecei a bugar, ela foi comigo, ela mudou o horário dela de trabalho para ir junto comigo trabalhar e voltar, então, Deus foi cuidadoso nos mínimos detalhes. Provavelmente foi por conta de estresse, né? Um dos médicos falou que foi o estresse, o médico que diagnosticou, que pediu a ressonância e tudo mais, ele disse que eu tinha sofrido um episódio de estresse, assim, excessivo. Já um outro médico chegou a falar que foi por conta do anticoncepcional que eu tomava, então eu não sei qual das coisas que é a certa, mas eu sei que estressada eu sempre fui, e no momento eu estava muito também, porque além de eu ser a pessoa que fazia a produção das peças, eu também adotei para mim parte do setor de vendas, então eu trouxe para mim muita coisa. Né? É uma empresa pequena, então a gente tinha que ser multifuncional, então em determinada hora do dia eu estava embalando, estava produzindo peça, estava vendendo e assim foi. Mas eu gostava muito de trabalhar nessa empresa. Eu gostava não, eu gosto porque eu ainda tô lá, afastada, mas ainda tô com eles, né? E é uma empresa que eu gosto bastante. Então, pessoal, em 2020 eu fui registrada, adotei muita coisa para mim com esse registro. Eu achei que eu precisava entregar mais por ter sido registrada. Então, em 2021 eu tive esse excesso de estresse e tive o primeiro AVC. Daí o médico me passou para tomar 2 AS por dia e um remédio para ansiedade. Mas eu tinha que tomar 30 minutos antes do almoço. Eu não almoçava nos horários certos, entende? Então, um dia eu almoçava meio-dia, um dia eu almoçava 2 horas, um dia eu não almoçava, um dia eu almoçava na mesa e assim ia. Então, eu esquecia muito, muito de tomar esses remédios. Eu esquecia muito. Quando eu lembrava do remédio, era quando minha cabeça já estava explodindo de dor. Pronto, agora eu morro. Daí eu corria e tomava o remédio. Aí o que aconteceu? Passou uns 2 anos, tirei férias. Tirei as primeiras férias, não fiz nada. Tirei a segunda férias. Ah, não, agora eu vou viajar, vou descansar. Fui viajar com meu marido, a gente foi pro Ceará. Então, em 2023, a gente foi pro Ceará. Antes de ir pro Ceará, eu e meu marido tinha conversado e tinha entrado num acordo de a gente tentar engravidar. Porque eu tenho um filho de 12 anos hoje, mas só que meu marido não é pai. Provavelmente ele vai entrar aqui no quarto daqui a pouco, ó, pra me procurar. Olha lá, porque eles andam me procurando. Então, o que aconteceu, gente? Daí a gente entrou num acordo de tentar engravidar. E daí eu engravidei. Não foi nesse ano. Foi quando a gente voltou de viagem. Eu fui fazer uns exames antes da gente viajar. Pra médica descobrir o porquê que eu tinha tido o primeiro episódio de AVC. Daí lá no... Olha lá, falei que ele ia vir procurar. Daí lá nos exames que a médica pediu, ela pediu um exame para coletar o líquido da coluna. Nessa coleta do líquido da coluna, eu fiquei muito mal. Fiquei muito mal e queria me recuperar. Eu tinha uma semana para me recuperar, porque a nossa passagem estava comprada para uma semana seguinte, né? Era em janeiro. Peraí, isso mesmo. Era em janeiro de 2023. Não, gente, tô meio ruim das datas, pera. É isso mesmo, era em janeiro de 2023 que a gente viajou. Então eu estava de férias em janeiro de 2023, daí a gente viajou e aí eu fiz esses exames, inclusive o líquido da coluna que eu tinha que tirar pra médica ver se eu não tinha lúpus, essas coisas, meningite e tudo mais. Daí eu tirei o líquido desse exame, me acabou. E eu sarei na base do Mentruz, né? Porque minha mãe das antigas, então ela gosta desses remédios naturais, então ela fazia compressa de Mentruz na minha nuca, nas minhas costas, assim, surreal. Melhorei um pouquinho, acho que mais psicologicamente do que fisicamente. Teimei e fui viajar. Chegando lá na viagem, a gente encontrou os amigos que a gente precisava encontrar. A primeira semana foi muito difícil, porque eu não conseguia ficar sentada. Minha coluna
e a minha nuca doíam demais, então só aliviava quando eu tava deitada. Então todo canto que eu ia com uma canga. E a gente chegava no restaurante, eu pegava a cadeira e ficava assim, ó, jogada, espojada. Se a gente ia numa praia, eu jogava a canga no chão e ficava deitada. Não tava comendo direito, tava bem ruim, defiando mesmo. Tava bem ruim. Daí a gente ficou a primeira semana, e aí no final de semana, a gente foi pra uma outra cidade passear. E daí a gente passeou, a gente foi pras dunas, brincou, então tinha acabado o meu coquetel de remédios que o médico tinha me passado, por conta do resultado do exame. Gente, eu tomei até remédio de morfina em casa. Na veia, no hospital, eu tomei 5 ml de morfina, porque eu não tava aguentando de dor. E, tipo assim, alivia muito mesmo a morfina, mas só que parece que seu corpo tá flutuando, você tá só com a cabeça. Assim, surreal, uma sensação que pra mim foi horrível. Daí a gente foi pra essas dunas, eu baguncei, brinquei, não sei o que, blá, 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 blá. Voltamos das dunas, aí a gente foi pra casa. No outro dia de manhã eu acordei bem, sabe? Na minha cabeça eu já tava zero, eu tava sarada, ia começar a curtir a viagem ali. Daí o que aconteceu? Eu comecei a sentir uma dormência estranha no meu pé e assim, na minha garganta. E aí fiquei engolindo, meu marido ele é bombeiro, né? E eu sou técnica de enfermagem. Então quando eu senti a minha garganta fechando, eu desesperei. Falei, amor, a gente precisa ir pro médico. Porque o meu corpo tá adormecendo muito e a minha garganta tá fechando. Até o corpo tava de boa, assim, mais ou menos. Mas era menos preocupante, mas a garganta fechando me desesperou. Daí eu fui, pessoal, com ele pra um AMA, lá do Ceará. Na mesma cidade que a gente tava, que era Taíba. Acho que era Taíba o nome da cidade. Daí a gente foi pra um AMA lá em Taíba. Lá nesse AMA, quando eu cheguei lá, eu já não tinha movimento do meu lado direito do corpo. E não tava falando pouco. Tava falando bem pouquinho, mas conseguia meio que explicar para os médicos o que eu tinha. Depois eu mostro, eu ponho uma foto da minha pasta de exames. É surreal, gente, de grande. Daí eu fui para lá, para esse AMA, e o médico falou que era porque eu tinha feito esforço nas dunas e o líquido da minha coluna não tinha voltado 100%, e por esse motivo eu tava sentindo essa dormência no corpo. E me falou para mim, pode ir para casa, vai melhorar, e aí se não melhorar, amanhã você volta, porque o certo é melhorar. Eles tinham feito tomografias lá e não tinha constado nada nas tomografias. Lá se vai, eu tinha passado o dia inteiro no AMA, porque essa dormência começou logo cedo, quando eu tinha saído para comprar as coisas pro café da manhã. Então a gente saiu muito cedo e voltou tarde, acho que a gente chegou em casa umas 11 da noite. Tá bom. Levando em conta que a gente não sabia onde estava, a gente não conhecia nada lá. A gente estava no Waze, um carro alugado e Deus, né? Que era o mais importante. Pegamos e viemos pra casa, cheguei em casa e tudo mais. Tentei fazer as coisas, mas não conseguia, gente. Eu não colocava água num copo. E eu não sou canhota, eu sou destra. Então eu não conseguia fazer nada, porque o meu lado direito realmente tinha morrido. Assim, não morreu, descansou. Porque eu não posso nunca dizer que morreu. Daí eu fui pra casa, não conseguia tomar café. Normalmente eu que faço café da manhã dele, coloco o almoço no prato e tudo mais. Não conseguia fazer nada. E ele é muito quieto, então ele não, eu não queria reclamar que eu tava sentindo uma coisa, que eu tava ficando ansiosa com o que tava acontecendo. E ele não queria passar pra mim que ele tava nervoso, preocupado, porque a gente tava num lugar que ele não conhecia ninguém, ele nunca tinha ido lá. Só conhecia esses dois amigos. E a gente tava na casa pessoal, não queria dar trabalho, então tá bom. A gente ficou nessa. Aconteceu o quê, pessoal? Eu dormi. No dia seguinte, meu filho me ligou logo cedo. Mamãe, tudo bem? Não sei o quê. E eu não falava, gente. Minha cabeça sabia o que eu tinha que falar, só que a boca não respondia. Então, meu filho falava as coisas pra mim, e eu ficava assim, meia aérea, e ficava calma, calma. E ele assustou. Aí ele chamou minha mãe na ligação. Aí minha mãe estava aqui em São Paulo, eu lá no Ceará, chamou minha mãe na ligação. E minha mãe falava comigo e eu ficava bem aérea mesmo. Parecia que estava super, extremamente... parecia que eu tinha usado drogas. Muita droga. E daí eu não falava. Daí minha mãe desesperou em São Paulo, aqui em São Paulo. Minha mãe desesperou aqui em São Paulo e começou a brigar com meu marido. E pelo amor de Deus, leva essa menina pro hospital. E leva essa menina pro hospital. Meu marido já não sabia o que fazer, porque tinha voltado do hospital no dia anterior. O médico dizendo que não constava nada. E minha mãe vai ter que ir pro hospital, pelo amor de Deus. Minha mãe ligou pra uma irmã do meu pai, que tem aqui em Fortaleza, que tinha lá em Fortaleza. Tô falando como se eu estivesse lá. Minha mãe ligou pra uma irmã do meu pai, que estava em Fortaleza. E ela ficou sabendo que talvez ela tivesse que me acompanhar de alguma forma. Meu marido voltou pro AMA. Chegou lá no AMA, o médico perguntou pra ele o que tinha acontecido. Ele falou assim, ó, ela não voltou, o corpo não voltou ao normal. E o pior, agora ela não fala nada. Antigamente ela falava alguma coisa, né? Tipo ontem, ela falava alguma coisa, hoje ela já não fala mais nada. Aí o médico me chamou uma ambulância e me mandou pro HGF, eu acho o nome do hospital, que é o Hospital Central de Fortaleza. Me fui pra esse hospital. Gente, surreal a precariedade do hospital na hora que a gente entra. Depois que a gente já é atendido, que eles colocam a gente num quarto, é totalmente diferente. Mas a entrada, tipo, a UPA do hospital é surreal. A internação ali nos primeiros socorros é surreal. De ruim. Não ruim os funcionários, ruim a estrutura. Daí fui pra lá, pra esse HGF. Fiquei lá, gente, nesse HGF, durante 6 dias. Eu só tinha 8 dias ainda em Fortaleza.
8? Isso, 8. No 9º dia eu tinha que estar voltando para São Paulo. Então eu fiquei internada lá 6 dias. Eles fizeram uma porrada de exame, não achavam nada. Daí eles queriam me segurar até eu, tipo assim, eu ia ter que ficar um dia depois da minha passagem de volta. Então eu ia perder a passagem, que eles queriam me segurar até esse dia aí pra mim fazer uma ressonância. E daí eu falei, não tem condições de eu ficar e meu marido ir embora. E eu preciso ir embora, porque lá em hospital, aqui em São Paulo, eu já estava fazendo um acompanhamento com uma neurologista. Então eu não tinha noção, não tinha, tipo, hipótese de eu ficar lá em Fortaleza. Daí o que eu fiz? Fugi. Fugi do hospital, gente. Pedi pra Deus cuidar. Falei, Senhor, por favor, me proteja, porque eu não tava sentindo mais nada. Não tava sentindo dor, não tava sentindo dormência, não tava sentindo nada. Meu corpo tinha voltado 100%. Falei pra Deus, me acompanha, Senhor, por favor, não me abandona. Me leva pelo menos de volta pra São Paulo. Porque lá em São Paulo, o Senhor pode fazer o que quiser comigo. Porque até se eu viesse a óbito, pessoal, meus pais iam estar longe, ia ser surreal a confusão. Então eu pedi, e a gente é muito devoto desde criança, eu sou criada na igreja, meus pais são muito fiéis. Então eu falei, ai meu Deus, por favor, pelo menos me leva para São Paulo. Então acho que juntou a minha oração com os dos amigos aqui de São Paulo, os parentes, os irmãos da igreja, minha família, minha mãe, meu pai, meu próprio filho. E daí Deus foi muito cuidadoso comigo, muito fiel. Eu fugi do hospital na sexta-feira, meu marido foi me resgatar. A gente estava mais ou menos 3 horas de rolê, de onde a gente estava hospedado, para o hospital onde eu fui internada. Então eu fiquei provavelmente a maioria dos dias lá sozinha, porque eu não queria que ele ficasse indo e voltando, não tinha essa condição para ficar jogando assim para cima de muito combustível, muito cansativo para ele. Lá não tinha uma cadeira para o acompanhante sentar, entendeu? Eu tinha que ficar em pé. Meu marido passou um dia inteirinho e uma noite inteira em pé, sem dormir, sem comer, sem beber água, porque não tinha copo o hospital. Daí a gente veio embora. Então, aí Deus me entregou o meu último final de semana. Tem um vídeo no canal que é nós dois num barco, e eu viro o barco, virou até comédia esse vídeo, e esse foi o último final de semana que eu passei em Fortaleza com ele, que Deus me entregou de presente mais 2 dias para mim curtir aquele paraíso, que era um paraíso, a cidade de Itaíba é um paraíso. Deus me entregou a oportunidade de curtir mais esses 2 dias e tranquilizar o coração do meu marido. Daí, no final da viagem, a gente fez uma oração, agradeceu. Foi um momento em que eu estive muito, muito, muito apegada com Deus. E ele foi muito, muito, muito meu amigo. Ele foi muito pai mesmo, sabe? Ele foi, assim, extraordinário. Eu voltei de lá com outros pensamentos. Eu fui pra lá de uma forma, me senti na rainha da cocada preta. E voltei de lá com, tipo, ciente de que Deus era a minha estrutura, era a minha base. E eu conto pra vocês no próximo episódio.